Se você está aqui, parabéns! Você está à frente de 95% das pessoas. Agora que você já entendeu o quão corrompido é o nosso sistema, você precisa entender por que os grandes players do vídeo anterior estão investindo no mercado cripto. Contrariando a maior parte das pessoas, a história do Bitcoin começa muito antes do seu nascimento. Para que o Bitcoin fosse possível, muitos intelectuais precisaram criar caminhos que Satoshi Nakamoto andou. Para vocês terem uma noção, tudo começou na década de 80 com um movimento denominado Cypherpunk. Esse movimento era composto por criptógrafos, cientistas da computação e matemáticos que tinham como principal objetivo debater assuntos como criptografia e computação. Nessa época, a criptografia era usada somente a favor dos governos e dos militares. Esse movimento ele tinha como seu principal objetivo democratizar essas tecnologias que são tão importantes para a segurança digital. Influenciado pelos ideais cypherpunk, um cientista da computação chamado Timothy May, ele criou um documento denominado Cyphernomicon, onde ele descreve o mercado criptográfico, a qual se refere como criptoanarquista, abrindo uma possibilidade para o uso de criptografia assimétrica e a criação de uma moeda 100% virtual e criptográfica. Mas, como eu citei anteriormente, o Bitcoin ele une várias áreas do conhecimento. E uma das influências econômicas para o surgimento do Bitcoin foi o Nobel economista Friedrich Hayek, que em 1976 escreveu uma obra chamada A Desestatização do Dinheiro, sugerindo o mercado de moedas privadas que concorrem entre si. Na época parecia uma utopia, mas hoje o mercado de criptomoedas é a materialização dessa visão. Somente então, no auge da crise financeira de 2008, na crise financeira global, após enriquecer a sua base teórica, o enigmático Satoshi Nakamoto agrupou todas essas teorias, originando a invenção mais disruptiva da era pós-internet. O Bitcoin surgiu como um farol de esperança, uma alternativa ao sistema financeiro centralizado que havia falhado miseravelmente nessa época, desencadeando uma mudança sísmica no mundo das tecnologias das finanças. O Bitcoin ele não é apenas uma nova forma de dinheiro, mas uma ideia revolucionária que combina criptografia, redes descentralizadas e um sistema de consenso distribuído para criar uma moeda digital à prova de censura, interferência governamental e principalmente à prova de inflação. Nas palavras do próprio criador, o Bitcoin é simultaneamente uma moeda e um sistema de pagamentos eletrônicos de ponta a ponta, operando incessavelmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde a sua concepção. Por esse motivo e outros, ele é tão revolucionário. Desde 2008, o mercado alcançou a impressionante valor de mercado de 2,44 trilhões de dólares, lembrando em apenas 16 anos, superando o valor de gigantes como a Amazon, Microsoft, Apple e até metais preciosos como a prata. A adoção do Bitcoin tem sido muito rápida. Comparando com a adoção da internet, a gente percebe a magnitude do seu crescimento. A internet, por sua vez, ela alcançou uma adoção quase universal em poucas décadas, transformando-se numa ferramenta cotidiana para bilhões de pessoas na comunicação, no comércio, no entretenimento. Levou 25 anos para que a internet atingisse 50% da adoção global, um feito sem precedentes na história da tecnologia, superando até mesmo a televisão e o telefone. Entretanto, comparativamente, o Bitcoin tem demonstrado uma adoção mais rápida. Nos últimos 3 anos, o número de usuários de Bitcoin cresceu mais de 150%, superando em muito o crescimento de apenas 30% da internet no mesmo intervalo de tempo. Embora a adoção do Bitcoin já tenha sido extremamente rápida, este ano, o ano de 2024, apresenta alguns catalisadores que prometem impulsionar ainda mais essa adoção. O primeiro deles, e já concretizado, são os ETFs de Bitcoin. No início desse ano, a renomada BlackRock lançou o primeiro ETF spot de Bitcoin.
abrindo as portas para os investidores tradicionais da Bolsa de Valores que antes hesitavam em investir em Bitcoin devido à sua baixa regulamentação. Nos primeiros 3 meses após o lançamento dos ETFs, esses ETFs já acumularam quase 800 mil Bitcoins, considerando o limite máximo de Bitcoin, que é 21 milhões, dos quais 14,8 milhões estão atualmente disponíveis para circulação. A continuação dessa intensa compra por fundos pode desencadear um choque de demanda, elevando o preço do Bitcoin a patamares que nós não conhecemos ainda. Desde o lançamento desses ETFs, o Bitcoin subiu já cerca de 100%, ou seja, ele dobrou de preço em menos de 3 meses, mostrando o quão impactante pode ser essa nova fase do mercado, e esse movimento está apenas começando, galera. O Bitcoin, nesse momento, ele está atraindo diversos investidores. Então, a gente precisa entender que o seu preço ele é essencialmente regido pela dinâmica de oferta e demanda. Dada a sua natureza limitada, quanto maior a compra de Bitcoin, maior tende a ser o seu valor. Para efeito comparativo, desde a aprovação do ETF do ouro, a gente pode observar um aumento de 346% no seu valor. No entanto, a gente sabe a quantidade exata de Bitcoin, ela é conhecida. A quantidade total de ouro ela não pode ser precisamente mensurada. Além disso, o Bitcoin ele é significativamente mais escasso que o ouro, porque a gente sabe a quantidade exata, além de ser mais escalável, com um potencial de adoção e utilização mais rápidos. O segundo evento que vai acontecer nesse ano se chama halving. O halving do Bitcoin, ele ocorre a cada 4 anos, já está programado. Ele reduz pela metade a recompensa dos mineradores. O halving, ele limita a oferta de novos Bitcoins, criando escassez que pode também impulsionar muito o preço do Bitcoin. Imagina o Bitcoin como um recurso natural precioso. À medida que se torna mais difícil de extrair esse recurso, a sua raridade ela vai aumentar. E quando temos a raridade de um ativo, o valor ele consequentemente aumenta. O halving ele replica esse processo no mundo digital, tornando o Bitcoin cada vez mais raro. Historicamente, os halvings do Bitcoin precederam corridas de altas significativas no preço. Por exemplo, após o halving de 2016, o preço do Bitcoin aumentou exponencialmente no ano seguinte. Embora o passado ele não garanta o futuro, esse padrão não pode ser ignorado. Investidores mais espertos, eles observam o halving como um indicador antecipado de um mercado em alta e se preparam para o potencial aumento de valor. Ao contrário das moedas fiduciárias, como o real, o dólar, que podem ser impressos ao infinito, o Bitcoin tem um limite máximo de edição. E isso é crucial em um mundo onde a inflação das moedas tradicionais é uma preocupação constante. Portanto, o Bitcoin ele não só se apresenta como um investimento promissor, mas também como uma proteção eficaz contra a inflação. Nesse exato momento, a partir da gravação desse vídeo, nós estamos apenas a 60 dias do halving. É preciso a gente estar atento e preparado para esse evento, que pode significar a diferença entre aproveitar uma onda ascendente de valorização ou ficar para trás da corrida do ouro digital. E por fim, a terceira narrativa que pode impulsionar o preço do Bitcoin este ano é a taxa de juros americana. No ano de 2021, com o efeito pós-Covid, a economia americana experimentou altos índices de inflação, levando os bancos centrais a adotarem estratégias usual de elevar as taxas de juros para combater a inflação, é uma medida normal. Essa ação ela teve um impacto direto no mercado de renda variável, incluindo as ações e até mesmo o Bitcoin, que experimentaram um período de baixa. Se coloque na posição de um investidor nesse cenário. Diante de um mercado de renda variável volátil, você observa que a renda fixa oferece um perfil de risco-retorno mais atraente. A decisão óbvia é retirar da renda variável e alocar em renda fixa, reduzindo a demanda e, consequentemente, os preços dos ativos de renda variável. O Bitcoin ele acabou sofrendo durante esse mercado de baixa. No entanto, o cenário de 2024 indica uma percepção quase unânime entre os grandes investidores de que provavelmente vai haver um corte
na taxa de juros, desencadeando um processo inverso que vai impulsionar a demanda por ativos como o Bitcoin, elevando ainda mais o seu preço. É importante também destacar que nesses ciclos os ETFs de Bitcoin desempenham um papel crucial a facilitar a entrada, como eu disse, de investidores no mercado cripto. Talvez agora você se pergunte, será que, Dani, tá tarde para entrar nesse mercado? E a resposta é com certeza não. Como já falei antes, nós estamos vendo a adoção em massa desses investidores institucionais ao mercado cripto. E eu te devolvo uma pergunta. Você acha mesmo que a empresa mais poderosa do mundo vai perder dinheiro? A BlackRock? Obviamente não. Esses players, eles só entram em algum mercado quando eles notam uma verdadeira oportunidade, e é dessa oportunidade que nós estamos falando. Talvez esse seja o melhor momento para entrar neste mercado. Mas Dani, o mercado cripto se resume apenas ao Bitcoin? Não. Apesar do pioneirismo do Bitcoin, o mercado de criptomoedas é muito diversificado. Com o passar dos anos, o ecossistema cripto ele se expandiu além do Bitcoin, incorporando uma infinidade de outras moedas digitais, cada uma com as suas características, cada uma com as suas utilidades e também comunidades próprias. Essas criptomoedas, conhecidas como altcoins, elas abrangem uma gama de projetos inovadores, incluindo diversas áreas diferentes, como finanças descentralizadas, tokens não fungíveis, inteligência artificial, redes de blockchain para contratos inteligentes, uma loucura, porém pode trazer ótimas oportunidades para nós. Essas alternativas ao Bitcoin, elas oferecem oportunidades únicas para os investidores. Algumas criptomoedas focam em melhorar a privacidade, outras em segurança, outras visam otimização de escalabilidade e eficiência das transações. Além disso, também o surgimento de aplicativos descentralizados e soluções financeiras baseadas em blockchain tem contribuído para a valorização e interesse em várias altcoins. Criptomoedas, além do Bitcoin, pode proporcionar uma diversificação no nosso portfólio de investimento, aumentando as chances de capturar ganhos significativos em um mercado de crescimento gigantesco no médio e no longo prazo. No entanto, é importante que você, pequeno gafanhoto, realize pesquisas aprofundadas e estude muito bem, desenvolva estratégias para um gerenciamento de portfólio cripto eficaz, uma vez que o mercado de criptomoedas possui algumas armadilhas para aqueles que são desavisados. Essas armadilhas, elas podem ir desde pirâmides financeiras até influencers mal intencionados que induzem você a tomar decisões ruins neste mercado e muitas vezes vendem conhecimento apenas para aferir lucros rápidos, vendendo uma ilusão para aqueles que são movidos pela ganância ou para aqueles que têm pouco conhecimento, uma ilusão de ganho rápido e enriquecimento. Mas eu tô aqui para te afirmar e te provar que apesar daquela minoria mal intencionada e barulhenta, esse mercado continua sim sendo a maior oportunidade da nossa geração. E para concluir com as palavras de Satoshi, se você não entendeu ainda, eu não posso te ajudar. O Bitcoin ele já foi chamado de pirâmide, protocolo obscuro, veneno de rato, entre outros insultos, até chegar ao Estado-nação utilizando como moeda, como El Salvador. Nem você, nem seus pais, muito menos seus avós, viram algo assim acontecer. Portanto, se você ainda desconfia em algum ponto sobre isso, fique de fora e nos deixe criar um mercado financeiro inteiramente novo sem você. Mas lembre-se, você vai ter que explicar para os seus filhos que viu a maior transferência de riqueza passar bem diante dos seus olhos e você não fez absolutamente nada, nas palavras de Isaac. Esse é o nosso manifesto.